Oi, pessoal. Muito bem, voltei. Plantando sementes de novo, certo? Quem somos em essência? Hoje, uma menina me fez essa pergunta. Pela pouca idade que ela tem e ela tá fazendo cursos sobre autoconhecimento. E eu acho tão elogiável, é uma das coisas que eu mais admiro nessa nova geração de agora, é que alguns, né, também não é todos, porque se fosse todos, nós estaríamos em quinta dimensão, né? Mas alguns estão despertando e estão procurando, né, esse tipo de conhecimento de quem realmente somos em essência. Para mim, que já tenho bem mais idade, tô com 5 décadas nas costas, eu acho isso elogiável, porque eu fui aprender isso. Eu acho que eu já tinha meus 40 e uns. Por que essa pergunta ela é interessante? Principalmente para a cabeça de um adolescente, no caso dessa moça que me fez essa pergunta. Quem somos em essência? Se a gente partir do ponto que a gente não é quem fomos há 5 anos atrás, a gente já assusta. Se a gente não é aquilo que a gente foi há alguns anos atrás, então quem somos nós? Né? Por exemplo, às vezes a gente assusta com a gente mesmo quando a gente está em situação de perigo, que a gente tem que usar o cérebro reptiliano, né? Que é esse aqui da nuca. Que a gente é capaz até de matar uma outra pessoa sem ter a índole de ser mal. Mas por defesa você tem essa capacidade, né? Você tem. Outra coisa, quando somos criança, criança é só uma fase do ser humano, né? E passa rápido. Mas se você quiser saber quem você é em essência, que foi como eu aprendi, tá bom? Eu tô passando só o que eu aprendi. Se você quer saber quem você é em essência, tente lembrar, nem que seja fragmentos, de como você pensava quando você era criança, ou as suas atitudes quando você era criança. Pergunte seu pai e sua mãe se você não lembrar. Mas normalmente os pais, eles conhecem a essência dos seus filhos. Ah, conhece. Porque até 7 anos nós somos totalmente inocentes. A partir dos 7 anos é que a gente vai começando a entender como é que funciona, como é que a banda toca, né? Como diz o ditado. Como é que as coisas funcionam em sociedade. Aí é aonde a gente começa a perder aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, a gente vai entendendo como é que a banda toca e a gente vai perdendo a inocência da nossa essência, de quem realmente somos. Por exemplo, quando a gente que é mãe, principalmente a gente que é mãe, né? Que a mãe tem mais contato com seus filhos nessa idade. A gente fala pequenas mentirinhas. Tipo assim, a gente vai para o mercado, aí no percurso a criança vê alguma coisa que chama a atenção dela e ela pede para a mãe. Às vezes a mãe tá sem o dinheiro, é claro, né? E a mãe simplesmente diz assim: quando a gente voltar, eu compro. A criança, ela é inocente, então ela acha isso, né? Que quando a mãe voltar, ela compra. Só que a mãe tá sem dinheiro. Aí quando ela volta, que não compra, é que a mãe vai dizer que tá sem dinheiro. Por que não falou logo, né? Então a criança já começa a entender que a gente pode usar esse tipo de artifício e artimanhas para se livrar de determinadas situações. Tu entendeu? Isso aqui é só o basiquinho, né? Todo mundo faz.
Mas a gente vai formatando, né, aquela criança. Cada coisinha que acontece, o cérebrozinho que tá bem limpinho vai só armazenando informação semelhante a um computador. Quando nós chegamos na idade adulta, quem lembra quem somos em essência, gente? Quem? Quem lembra? Praticamente ninguém lembra disso, né? A gente tem aquela ilusão de adulto, de olhar para o seu avatar, né? Para o seu reflexo no espelho e achar que você é aquilo ali. Ou achar que você é a sua personalidade. Ou achar que você é bom demais para estar no meio dos demais. Ou se achar inferior aos demais. Ou simplesmente você estudou bastante, se tornou uma pessoa educada, aprendeu a conviver, mas você tem aquele seu lado que quando não tem ninguém por perto, que é você mesmo. Mas ainda não é a sua essência, então a gente vai se perdendo de si mesmo. Certo? A gente vai se perdendo de si mesmo. E isso é bom até a página 2, somente até a página 2. Mas é péssimo se a gente quiser trabalhar o nosso autoconhecimento. Nosso autoconhecimento. Como assim, Malu? Porque tudo é fase. Tem até um estudo, eu vou só plantar essa semente aqui para vocês, porque se eu for falar sobre isso, nós passamos o dia inteiro aqui nesse vídeo. É a teoria dos setênios. Certo? Isso aqui é um estudo científico sobre o ser humano. Certo? Que tudo isso que eu tô falando nesse vídeo é baseado por cima a respeito desse assunto. Mas a teoria do setênio, gente, é que a cada 7 anos você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. De jeito nenhum. Aí vai depender muito da maneira que você está sendo formatado. Que você está sendo educado. Ou que você está olhando para você mesmo e prestando atenção nos seus atos. Quem é que você está se tornando? Mas ninguém é. Ninguém é cientificamente comprovado. Ninguém é a mesma pessoa a cada 7 anos. Mas ainda não é a nossa essência. Esse estudo, ele é científico, mas lá explica que é por conta das formatações. Você em 7 anos armazena muita coisa no seu cérebro. E o cérebro, gente, ele só precisa de 21 dias para decorar um novo padrão. Ele só precisa de 21 dias. Se você fizer uma coisa repetitiva durante 21 dias, o cérebro decora aquilo ali como fazendo parte de você. Tenta imaginar em 7 anos. Ninguém é. Ninguém é. E a nossa essência, gente, da qual estamos falando aqui hoje, é a nossa essência divina, daquela partícula que em outros vídeos eu já falei, daquela partícula do Criador que está em nós, no nosso DNA divino, filhos de Deus como somos, é lógico que temos que ter o DNA do Pai. Quem é o Pai? É o Criador de tudo que é Deus. Né? A nossa essência divina, aqui neste planeta, que já vivemos todo tipo de experiência que essa escola que é o planeta Terra possa nos ensinar, nós já passamos por todas as experiências aqui como aprendizado.
Então, é lógico que a gente não lembra por conta do véu do esquecimento. Então, quem somos em essência divinas, a gente descobre se você olhar para dentro. Se você trabalhar em você, tudo que você faz, olhando a mesma coisa, né? O mesmo questionamento por vários ângulos, sem tirar conclusões, sem julgamentos, apenas observando você como se você realmente fosse um avatar, porque nós somos um avatar. Nós não somos quem a gente vê o reflexo no espelho. É só um avatar. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na carne, como eu também já expliquei em outros vídeos. Então, essa vestimenta aqui é apenas o que eu estou vestida hoje, nessa encarnação. É claro que isso aqui, gente, é baseado só no que eu estudo. Cada pessoa tem um conceito a respeito disso, certo? Mas assim, se já partimos do conceito de que não somos quem a gente pensa que é, eu acho admirável demais, eu fico encantada com a quantidade de adolescente, dessa nova geração, que não tem mais nada a ver com a minha geração. Se a cada 7 anos a gente não é a mesma pessoa, né? Mas só que a gente já tá formatado, o disco rígido já tá. Essa nova geração, elas já têm esse tipo de perguntas. Elas já querem saber quem elas são em essência. E essa é uma resposta que somente nós podemos encontrar ela, porque ela está em nós. Isso aqui é uma resposta que você não precisa fumaçar os neurônios para descobrir essa resposta. Porque você tem toda uma vida, independente da idade que você está, se está com 50 anos ou se está com 14, você tem toda uma vida para ser fofoqueiro de você mesmo, falar de você mesmo, conversar com você mesmo e principalmente prestar atenção em cada uma das suas ações, sem julgamento, sendo carinhoso e atencioso com você mesmo, sem julgamentos. A cada coisa que você fizer de uma forma fluida, você se perguntar, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa atitude? Vale, e por que eu reagi assim? Por que aquilo que aquela pessoa falou me afetou tanto? Em que aquela pessoa foi o meu espelho? Porque as outras pessoas, elas são um espelho, é um reflexo. Daquilo que a gente não gosta nos outros, o problema não tá no outro, tá na gente. Tanto é que todos nós sabemos que o fofoqueiro, se ele fala mal de alguém pra você, quando você der as costas, ele vai falar mal de você pra outra pessoa. Né? Então, se você dá ouvidos, você é igual. Se você ignora, você também tem que se perguntar por que você está ignorando. Ou então, mais ainda, né? Ou você se perguntar por que essa experiência chegou até mim? Por que eu atraí esse tipo de experiência? O que eu preciso ver nessa situação? E aqui eu tô falando só disso, né? Só essa besteirinha da fofoca. Mas é em tudo, gente. Em qualquer coisa. É só você lembrar e partir do ponto que você tá numa escola. É você não deixar passar nada batido. Tudo você olhar para dentro de si mesmo. Que é exatamente o que eu mais admiro nessa galera, né? Que já nasceu desperta. Que já nasceu com o cérebro além do nosso, no quesito de... É super interessante, gente. Ó, esse pessoal dessa geração agora, que ainda não se perderam, que ainda não se formataram,
elas não estão nem aí pra nada. Elas não estão nem aí. Elas fazem o que lhe apetece, o que acham interessante para elas no momento. São muito curiosos, que é exatamente por esse motivo que a grande maioria deles estão se perdendo, né? Por curiosidade. Entra no mundo que não tem volta. Muitos deles perdem a vida muito cedo. Mas quando eles usam essa mesma curiosidade para olhar para eles mesmos, gente, é inacreditável. É inacreditável, eles são muito inteligentes. É tanto que essa galera aí que estuda as personalidades, né, dizem que são seres mais evoluídos, né? São as crianças cristais, arco-íris. Tem um monte de nomes, né, para elas. Não é muito a minha área essa daí, mas a gente sabe que são pessoas que têm um QI mais evoluído e eles são muito interessantes. Mas voltando aqui para o nosso assunto. Quem somos em essência? Quando a gente tem muitas dúvidas a respeito de um determinado assunto, ou muita raiva de determinado tipo de assunto ou situação, é porque aquilo ali é aonde a gente precisa trabalhar em nós. É o que precisamos trabalhar em nós. E se eu preciso trabalhar em mim, é porque faz parte das lições da minha escola. Aqui, escola da vida. Né? Eu, por exemplo, não sei, viu? Eu já tô com 50 e tarará, eu acho que eu não vou concluir a minha escola, não. Porque eu tenho muita coisa ainda para mim trabalhar em mim, viu? Paciência, por exemplo. Quando Deus estava distribuindo paciência, acho que eu estava lá na fila da reclamação. Pavio curto, admiro quem tem pavio curto, ó. Porque eu nem pavio eu tenho. Seguir a manada, nunca fui de me encaixar em manada nenhuma. Por isso que eu sempre fui o patinho feio em todas as situações. Sou fora da caixa com coisa muito ali, sabe? Muito certinho. Não. Eu me identifico com os loucos, sabe? Aquelas pessoas que são descontraídas. Que é uma meditada e 3 surtada. Aquela pessoa que equilibra tudo. Eu tô numa escola, não tô? Eu não tô aqui pra ser santa, não. Nem você. Enquanto você perde anos, lembra do setênio que eu falei? Às vezes você perde 7 anos seguindo a manada, fazendo o que todo mundo diz que é certo, mas você mesmo não acha certo. Você mesmo só faz por medo do que o povo vai falar, ou deixar de falar, ou dar satisfação aos outros daquilo que você fez ou deixou de fazer. Às vezes você perde anos nisso, pra poder você ser taxada de boazinha. Eu tô andando, pra não dizer outra coisa. Porque o povo acha de mim ou deixou de achar. Porque eu não tô aqui pra agradar ninguém. Eu tô aqui pra acertar e errar, e acertei porque errei. Mas eu vou tirar a lição dos dois lados. Tanto do que acertei como do que eu errei. Eu tô numa escola. Né? Quando eu voltar pra casa, eu vou levar de lição aquilo que eu vim fazer aqui. Portanto, voltando ao nosso tema, que eu acho que eu já estou desviando do assunto, mas voltando para o nosso tema, quem somos em essência, eu não acho que seja
Pode até ser para quem já tem mais idade como eu, né? Mas para esses adolescentes, no caso dessa moça, que foi o conselho que eu dei para ela, eu disse assim, olha, você é bem jovem ainda para estar preocupada com isso. Mas eu acho admirável até, né, os jovens, os adolescentes que têm esse tipo de pergunta a respeito de si mesmo. E o caminho é esse. O caminho é você prestar atenção a você mesmo. Seja o fofoqueiro do seu avatar. Foi o que eu disse pra ela, ela bolou de rir. Porque realmente é isso, nós somos um avatar. Nós somos um avatar e a gente tem provas disso quando a gente tá sozinho em casa, conversando com os nossos pensamentos. Quando não tem nenhuma testemunha por perto, o que fazemos, o que dizemos, o que pensamos. Preste atenção no seu avatar. A sua essência divina tá lá misturada. Ela tá lá misturada. Em essência, todos nós somos perfeitos, porque somos filhos do Criador, que é perfeito. Em essência, pelo amor de Cristo, não vamos misturar os assuntos. Em essência. Mas nós estamos numa escola, lembre-se disso. Aqui a gente aprende com tudo, com todos e com todo tipo de situação. O problema tá nisso. É muito pouco tempo que o cérebro precisa para fazer de uma grande mentira uma grande verdade. Baseado nos estudos científicos que mostram que o cérebro só precisa de 21 dias para se adaptar a um novo padrão. É só 21 dias. Então, quanto mais idade a gente tem, mais perdido e mais distante a gente vai ficando da nossa essência divina se a gente não começar a fazer esses cursos que essa menina de 16, acho que é 16 anos que ela tem, já está fazendo. Que são cursos de autoconhecimento de quem você realmente é. É claro que o curso não vai te dizer quem tu é. Ele vai te ensinar você a olhar para dentro e encontrar a sua essência. De quem você é. E aonde, em que você está sendo formatado. E essa formatação vai me levar aonde? Eu vou ganhar o quê com isso? Que bem que vai fazer para mim mesmo, para a humanidade, para o planeta, isso aqui. Que eu descobri que eu sou. Entendeu? Então isso é tão complexo, mas é admirável quando eu vejo uma situação dessa, de uma pessoa de 16 anos, fazer perguntas assim. Quem eu sou em essência? Em essência, todos somos divinos, porque somos filhos do Criador. Agora, eu acredito que a pergunta que ela quis fazer foi: por que nós não somos essa essência? Provavelmente, essa adolescente, ela tá numa briga interna dentro de si mesmo. Porque provavelmente ela pensa uma coisa, ela quer fazer o que pensa, mas ela olha em volta, não vê ninguém fazendo aquilo que ela pensa. Acaba que ela faz o que todo mundo faz, porque é o que é o normal. E o sentimento que ela tem não é de felicidade. Não porque está errado ou certo, não é isso aqui o ponto. É porque ela nota essa briga interna dentro de si mesmo. Porque eles estão mais perto da sua essência. Os adolescentes, as crianças. As crianças, então, elas vivem dentro da sua essência até os 7 anos. Como eu expliquei lá no começo do vídeo. Os adolescentes, eles ainda... tanto é que quem nunca chamou o adolescente de aborrecente? É uma fase que ninguém aguenta, esses aborrecentes. Principalmente o pessoal da minha geração, né? Porque eles têm uma briga interna dentro deles mesmo. Para sair da fase de criança para adulto, eles têm esse caminho do meio, que é a adolescência. Que por incrível que pareça, meu povo,
é a pior fase do ser humano, porque você praticamente tá igual cobra, tá tirando aquela pele sua, que é uma parte da sua essência que ainda dá para salvar, para entrar na fase da nova pele de um adulto, onde o adulto ele é completamente formatado. Ou ele segue, ou ele é o estranho. Ele é o estranho. Ele é o problemático. Se ele não seguir a manada, ele é o problemático. Ele é o patinho feio da família. Se ele estudar alguma coisa que não é normal para os olhos de todos, vixe, nem vou abrir a boca. E será que eu tô falando de um, dois? Não. Tô não. Tô falando de todos. Uma época da nossa história como ser humano, tem uma época sim que a gente volta para exatamente aquela mesma etapa lá da ponta dos nossos até 7 anos. É quando a gente tá bem idoso, que a gente não tem mais preocupação de dar satisfação à sociedade. Tanto é que quem não reconhece que os idosos são sábios. Eles são sábios, sim, porque eles já viveram, sim. Mas eles também são sábios porque eles olham para dentro de si mesmo, encontram uma parte, né? Um fractal dessa essência. E eles não têm mais nenhum tipo de preocupação de dar satisfação à sociedade. Eles conseguem viver quem eles realmente são. Até porque a ignorância dos adultos, a grande maioria, é isolar os idosos. Então, eles têm uma reflexão maior em olhar para dentro de si, porque é só o que eles encontram para olhar, é para eles mesmos. E é uma tristeza isso, porque a sociedade não olha, não presta atenção nisso. Os pais, por exemplo, um pai e uma mãe, eles trabalham para criar 10 filhos. Mas 10 filhos, às vezes, não me interprete mal, às vezes, 10 filhos não conseguem cuidar de um pai ou de uma mãe, ou só um deles. Não consegue. Porque a sociedade na faixa etária de adultos, né? Ela tem tanta coisa para fazer, tanta ocupação para o cérebro, tanta coisas mais importantes para pensar do que olhar para um idoso que não é mais produtivo, que não está mais no mercado de trabalho, que está vivendo ali de uma aposentadoria, tá só me dando trabalho, tá? Eu não tenho tempo para cuidar, certo? E é esses idosos, eles têm essa parte da vida que eles não têm opção a não ser olhar para dentro de si mesmo e trabalhar essas questões que era para ser trabalhada lá nos seus 14 anos, que é o que é essa geração aí que tem mais não sei, elas são mais evoluídas do que alguns, né, adultos. É a nossa realidade hoje. Então, a nossa essência, ela tá dentro de nós. Só precisa da gente silenciar, olhar para as nossas ações diárias, corriqueiras, principalmente aquilo que a gente faz no automático. Passe a olhar que você vai saber quem é você. Sem julgamento, tá bom? Sem julgamento. Porque se a gente for entrar nessa pilha aí do julgamento, gente, a gente cai até em depressão, viu? Se você realmente for sincera em olhar prestando atenção. Não é olhar só pro seu lado bom, não. Olhe pra sua sombra também. O que é a sua sombra? São os seus defeitos, seu orgulho, seu ego, né? Seu vitimismo, seu mimimi. Olhe também pra esse ladinho.
Que às vezes a grande maioria das pessoas, elas não olham e nem aceita que ninguém olhe. Faça essa autoanálise. Eu fiquei encantada com essa menina. Fiquei encantada. Porque na minha profissão, uma das minhas profissões, né? Uma das minhas não, a minha principal, né? Que eu comecei como cabeleireira, eu tinha 16 anos. Então eu tenho um convívio direto com pessoas. A minha vida toda eu tive um convívio direto com pessoas. E o fato de eu ter me interessado por essa área de terapias, que hoje eu estou nessa transição de carreira, é exatamente por conta disso. Porque eu sempre trabalhei com pessoas, eu sempre escuto coisas que eu fico encantada. Ali, sentada na minha cadeira, cortando cabelo. Então, não vamos perder muito tempo, não. Não vamos perder, não. E nem vamos perder o fio da meada quanto a essa essência. Porque os adolescentes, principalmente os adolescentes, eles estão mais perto daqueles primeiros 7 anos. Com 14, ela já está sentindo falta da essência, né? No caso dessa moça que tem 16, ela tá notando pelo o cérebro desses adolescentes, dessa nova era, eles são mais ativos, ela já tá notando, mas isso aqui não é eu. Eu tô seguindo padrões, crenças limitantes que tá me limitando de eu ser quem eu realmente sou. Quem sou eu? Pra onde é que eu tô indo? O que é que eu tô fazendo? Gente, isso é maravilhoso. É a prova viva de que a gente realmente está na transição de terceira para quinta dimensão. Esses adolescentes, eles já nascem, né, quintessenciado, né, vibrando nessas dimensões mais elevadas. E nós, principalmente, estou falando de mim agora, né? Nós que somos de uma outra geração lá passada, com 50 décadas nas costas, quantos 7 anos, quantos centênios de formatação a gente tem, gente. Olha o tanto de coisa que a gente tem para voltar. É muita coisa que tem para voltar. É impossível? Não. Nada é impossível, é só a gente querer. O tempo que a gente perde olhando defeitos dos outros, porque os nossos a gente nunca olha, né? É só os dos outros, apontando, julgando. E não olha para si. Gente de Deus, eu quanto mais sei, mais eu tenho certeza de que nada sei. Portanto, eu virei a louca dos cursos, porque eu faço um curso atrás do outro. No momento eu tô fazendo 3 cursos simultâneos. Um presencial e 2 online. E a conclusão que eu chego é essa, que quanto mais eu sei, mais eu tenho certeza de que nada sei. E a única coisa que eu tenho certeza é que tem muita coisa para aprender. E muita coisa para mudar. Muita coisa para mudar. E é isso, plantei a semente. A semente de hoje é essa. Nossa essência divina está dentro de nós. Tá dentro. Perdida lá, dependendo da idade que você tem, né? A cada 7 anos você não é a mesma pessoa. O trabalho é esse, é você fazer um reset, né? Um reset, mas não olhando para o passado. O passado já passou, não tem como resgatar. É olhando para aquilo que o seu cérebro hoje é formatado como uma verdade sua. Se o cérebro só leva 21 dias para ser formatado com um novo conceito, preste atenção no que você faz hoje, no que você julga hoje, no que você acredita hoje. E entenda que aquilo ali é só uma crença limitante, que ele limita dentro daquele quadrado, daquela bolha. Ai, meu Cristo, isso dá um nó no cérebro, mas é elogiável quando a gente vê uma adolescente em busca de um autoconhecimento. Porque para nós que estamos mais velhos, é anos para voltar. É anos para voltar para o seu primeiro setênio.
E é isso, meu povo. Beijo, 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 beijo.